Meus amigos, o velho da Havan compareceu na CPI da Covid-19 basicamente para zombar da cara dos senadores e também zombar das quase 600 mil vidas perdidas para a Covid-19. Ele aproveitou o espaço para disseminar suas teorias de conspirações, também aproveitou o espaço para poder defender que as medidas utilizadas pelos governos estaduais e municipais foram absurdas, defendeu também a antivacina e confirmou, evidentemente, que sua mãe estava assim com a Covid-19 e a própria equipe dele confirmou que já há alguns meses ele já sabia dessa informação e mesmo assim ele omitiu basicamente para defender o governo Bolsonaro e, claro, para ganhar dinheiro em cima dessa narrativa tosca e, no mínimo, macabra, já que envolve a própria mãe do Luciano Heng. Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta, porque, sinceramente, deu até vergonha de ver a situação que a CPI da Covid-19 foi hoje. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você puder também comentar aqui embaixo o que é que você tá achando do nosso conteúdo e puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, é extremamente importante, porque hoje a gente vai falar sobre o Luciano Heng, velho da Havan, que compareceu à CPI da Covid-19 na condição de depoente para falar sobre a questão da Prevent Senior, né, que envolvia a mãe dele, de disseminação de informações falsas sobre tratamento precoce ou campanhas anti-vacina que ele fez nas redes sociais também, e foi absolutamente um show de horrores. Ele utilizou o espaço público da TV Senado para fazer publicidade na CPI da Covid-19 e para mim, sinceramente, aquilo ali foi uma trollagem em relação aos senadores. O Flávio Bolsonaro, assim como seu pai, que não trabalha muito ou praticamente não trabalha, compareceu mais uma vez para tumultuar, tentar colocar ali ameaças no seu tom de voz contra outros senadores, criou tentar também um clima de estabilidade contra o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI da Covid-19. O senador Omar Aziz também se alterou em alguns momentos. A CPI da Covid-19 degringolou para um lado ou para o outro, tanto que um dos advogados do Luciano Heng acabou sendo retirado da sala porque estava confrontando o senador Rogério Carvalho, que ficou bastante exaltado também com as ironias tanto do Luciano Heng quanto com as interpelações feitas pelo advogado. O clima esquentou um pouco e o relator tentou prosseguir com as perguntas, basicamente sendo respondidas ali com ironia por parte do Luciano Heng. Apesar de alguns canais de esquerda já estarem compartilhando aí a narrativa de que o Luciano Heng foi destruído, o Luciano Heng isso e aquilo, na verdade, tudo que aconteceu na CPI da Covid-19 só foram confirmações daquilo que já se sabia, em relação ao gasto que ele tem com disseminação de informações falsas, em especial relacionadas à CPI da Covid-19, sobre a própria mãe dele, que ele também alegou que não tinha usado os tais medicamentos que ele chama de preventivo ou precoce, como ele queira distorcer a relação que ele quer fazer, e basicamente se confirmou. Diferente do que muitos canais de esquerda que acham que ele foi humilhado, destruído, e isso, aquele outro, na verdade ele zombou da CPI da Covid-19. Ele o tempo todo foi irônico, tentando colocar-se sempre à frente dos senadores, tanto que por mais de uma vez ele foi contido pelo senador Omar Aziz, que pediu para ele respeitar a CPI da Covid-19, chamou ele inclusive de irresponsável por conta da quantidade de óbitos que ele poderia ter ocasionado, ou que ele pôde ter ocasionado por causa das suas delinquências nas redes sociais. Ele tentou dizer inclusive que ele só apareceu, que ele nunca teve ligação com a política, ele só apareceu a partir de 2016, que foi quando começaram a disseminar, 2015 e 2016, que foi quando começaram a disseminar que as lojas Havan eram na verdade da Dilma, ou do filho do Lula, ou do filho da Dilma, e aí na época vários vídeos circularam na internet falando sobre isso, e por conta disso ele teve de vir a público. Ao ser indagado pelo senador Omar Aziz sobre quem teria dito que as lojas Havan eram do filho do Lula ou da filha da Dilma, ele disse que essas informações eram informações do povo. E o senador Humberto Costa falou não, quem disse isso em vídeo foi a deputada federal eleita Carla Zambelli. Aí ela também caiu nessa fake news. Aí o senador Humberto Costa falou não, ela não caiu, ela criou essa fake news. O que basicamente aconteceu na CPI da Covid-19, diferente do que muita gente está falando que ele foi humilhado, ele foi isso, ele foi aquilo, basicamente se confirmou aquilo que já se sabia, que ele é tão inescrupuloso que colocou a própria mãe no jogo financeiro para ele ganhar dinheiro e ter projeção política para quem sabe ser candidato a Senado em 2022, mostrou também que ele está pouco se importando com a situação pandêmica que o Brasil vive, que o mundo vive. O que importa basicamente para ele é o lucro, tanto que o senador Humberto Costa mostrou a situação da inauguração que ele fez alguns meses atrás em Belém, quando o Belém estava em queda na média móvel
de Covid-19 e após a inauguração da loja Havan, semanas depois, esses índices dobraram. A gente lembra, inclusive, das cenas com a loja lotada, a gente sabe também, inclusive, que acabou indo para a polícia o caso por causa do descumprimento das recomendações sanitárias que acabaram não sendo seguidas na inauguração dessa loja, assim como aconteceu aqui em Aracaju e assim como acontece em tantas outras lojas. Foram citados também as pressões que ele colocou nos funcionários para poder votarem no presidente Bolsonaro em 2018, e para mim isso, a CPI meio que saiu um pouco do rumo, porque o foco não é se ele apoiou ou não apoiou o Bolsonaro em 2018, se ele pressionou ou não pressionou os funcionários dele para votarem em Bolsonaro em 2018, esse o foco é a questão da pandemia da Covid-19. Algumas pessoas, inclusive, tentaram fazer uma relação de que essa seria a prova que ele tem vínculo com o clã Bolsonaro e, por conta disso, ele defenderia a narrativa de que a vacina não funciona, que o isolamento realmente é algo desnecessário e que o tal do lockdown foi basicamente feito para quebrar as empresas. Até foi indagado, inclusive, também pelo senador Omar Aziz sobre a situação econômica do Brasil, se a opinião dele estava boa. E ele acabou até se atrapalhando, porque realmente a situação financeira do nosso país não está boa e não dá para ele ignorar isso. E tem um trecho que eu acho que é bem importante, quando ele já diz no depoimento dele que em 2023 ele vai desacelerar o crescimento da Havan, porque ele acredita que o cenário será nebuloso. Até os senadores falaram, então você já reconhece que o presidente Bolsonaro irá perder a eleição em 2022, e é evidente que isso é um reconhecimento, ele já jogou a toalha, basicamente, e muita coisa virá aí dos bastidores ainda, dos negócios obscuros do Luciano Heng no futuro próximo, para acabar, evidentemente, com toda essa situação que acabou alçando ele para um lugar que ele nunca deveria ter alcançado, porque eu acredito que coisas muito incorretas e incoerentes estarão possivelmente escondidas aí nos bastidores dessas aberturas de loja, mesmo em um período que a economia não cresce. O único negócio no Brasil que cresce hoje é o negócio do Luciano Heng, que não foi afetado praticamente pela pandemia da Covid-19. Ele continuou crescendo, mesmo vendendo produto caro, mesmo não sendo um negócio, como ele fala, popular, de preço baixo para todo mundo. As lojas Havan não tem esse preço, como ele tenta compartilhar aí, que é tudo super barato, não é exatamente assim. E ao final do depoimento, ficou na minha concepção evidente a zombaria que o depoente, o Luciano Heng, acabou fazendo com os membros da CPI da Covid-19. Quando o senador Rogério Cavalo aqui de Sergipe estava falando com ele, por exemplo, bastante exaltado por causa das ironias dele, das risadinhas que ele estava dando e dos próprios advogados também, ele fazia assim, calma, senador, calma, calma. Respondia ironicamente várias inquirições feitas pelo Humberto Costa, pela própria senadora Lisiane Gama também, ele fez algumas ironiazinhas, querendo inclusive dizer que ele falava que ele tinha que terminar, a fala dele acabou, e ela falou, não, aqui quem determina quando você fala ou quando eu falo sou eu e não você. Mas enfim, vamos ver agora o que é que vai acontecer no decorrer dessa situação toda. Na minha humilde opinião, estamos dando mais palco aí para o Luciano Heng, ser realmente o bobo da corte, como bem comentou no início das falas do relator Renan Calheiros, e eu acredito que no próximo depoimento dele, o senador Omar Aziz precisa ser ainda mais rígido, porque as ironias que ele fez em relação ao Estado Federal, sinceramente, colocaram ali em uma situação constrangedora os próprios senadores, que não deveriam aceitar essa situação toda na tranquilidade que aceitaram. Deveria ir para cima, agredir, não é isso que eu estou falando, mas deveria se fazer cumprir a lei. Ele estava ali zombando, desacatando o tempo todo, tanto os senadores quanto os membros que estavam ali presentes na CPI. Apareceram por alguns deputados bolsonaristas conspiracionistas, como a própria deputada Bia Kicis, que chegou lá para poder fazer live, filmar e defender o véu da Havan, enfim. Vamos ver o que acontece na continuação desse depoimento. Para mim, não surgiu nada de novo. Basicamente, ele só confirmou as coisas que a gente já sabia, porque tem vasta prova publicada em redes sociais, vastas provas, na verdade, publicadas em diversas redes sociais. Existem documentos que confrontam também as falas do Luciano Heng, então não teria como ele negar coisas que a própria documentação prova que ele está indo contrário à informação verdadeira. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscrevam no canal, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso vocês possam me marcar nas redes sociais, é importante porque eu reposto vocês. E assim a gente continua crescendo aqui nessa plataforma. Passaram todas essas informações para vocês. As fontes estarão fixadas pelo comentário fixo. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.